Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar, estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. Um mundo ferido e cansado de um triste passado de guerras sem fim, tem medo da bomba que fez, da fé que desfez e aponta para mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Agora vou levar meu recado, não tenho passado, mas sei entender. O jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. E eu grito ao mundo descrente que eu quero ser gente. Eu creio na cruz, eu creio na força do homem que segue o caminho de Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No meu coração o que disse Jesus. No meu coração o que disse Jesus. Muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos nós mais uma vez reunidos neste domingo para mais uma reflexão com o irmão José António. E hoje nós estamos já aqui a ver esta lindíssima paisagem que é maravilhosa. Já vemos as cores do outono, como elas estão mudando a folhagem, como elas estão mudando progressivamente e como o tempo vai caminhando, porque já estamos no 30º domingo do tempo comum. Daqui a pouquinho, muito dentro de pouco, nós estamos já a celebrar a solenidade de Cristo Rei do Universo, que é a solenidade com que encerramos e ao mesmo tempo iniciamos um novo ano litúrgico, um novo ciclo litúrgico. Estamos no ciclo B e vamos depois entrar no ciclo C, que é dedicado ao evangelista São Lucas. Mas a liturgia que nos é proposta para o dia de hoje é uma liturgia lindíssima. O evangelista São Marcos põe sempre Jesus a caminho. Jesus a caminho de onde? A caminho de Jerusalém. E a caminho de Jerusalém para quê? Para cumprir o seu destino. E qual é o seu destino? É a remissão da humanidade pelo dom total da sua vida. E hoje nós vamos encontrar novamente Jesus a caminho. E a caminho de onde? A caminho de Jerusalém. E na narrativa que nós hoje escutamos, parece que Jesus tem alguma pressa em chegar a Jerusalém porque se aproxima o tempo. E ele
acaba por passar numa cidade que à época de Jesus era uma cidade bastante importante. Ele passa em Jericó. Esta é a parte do Evangelho. E em Jericó vão-se dar alguns acontecimentos. Mas antes de chegarmos aí, eu gostaria muito também de abordar o tema das restantes leituras que nós escutamos ou vamos escutar ainda na nossa liturgia deste domingo. E na primeira leitura nós temos mais uma vez o profeta Jeremias. Nós sabemos que o profeta Jeremias é chamado profeta chorão. É chamado profeta chorão porque Jeremias chama a atenção do povo para que o povo se converta, para que o povo se volte para Deus, para que o povo não se confie demasiadamente em si mesmo, porque senão Deus vai enviar um castigo e esse castigo será a deportação. E é verdade, com a morte do rei, isso vai acontecer. Jerusalém é invadida, as famílias nobres são deportadas para a Babilónia pelo rei Nabucodonosor e o povo vai permanecer escravo de Nabucodonosor na Babilónia durante muito tempo. E nesta leitura que nós hoje escutamos, o profeta Jeremias vai anunciar ao povo que isso vai acontecer inevitavelmente, mas para que o povo tenha esperança, para que o povo se sinta com esperança, porque se vai dar um novo êxodo, porque Deus vai, depois desta deportação, vai fazer com que o povo regresse à Terra Prometida. E este povo que vai regressar à Terra Prometida é um povo que não tem exceções para ninguém. Vão voltar todos, vão voltar os sãos, vão voltar os coxos, vão voltar os cegos, vai voltar a mãe que transporta o seu filho, vão voltar todos. É um povo que volta para a terra prometida pelo Pai, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus que ama a todos sem exceção. A carta aos Hebreus coloca Jesus como sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele que tinha, digamos, a autoridade máxima, era a autoridade religiosa máxima no tempo de Jesus, porque era também o único que uma vez por ano entrava naquilo que eles chamavam o Santo dos Santos, no dia da expiação, no dia da festa da expiação dos pecados do povo. Esta carta aos Hebreus é uma catequese para que a comunidade cristã reconheça que Jesus é o sumo sacerdote, porque para os judeus o sumo sacerdote era alguém escolhido por Deus, era alguém que pertencia a uma determinada classe. Jesus não pertencia à linhagem dos levitas, à linhagem de Arão, do sacerdócio tradicional no povo judeu, mas era um sumo sacerdote excelso e eterno, porque era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não sei se está recordado, mas Melquisedeque era rei e era sacerdote no tempo de Abraão, e vai ao encontro de Abraão e encontra-se com Abraão. Então, Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, é um sacerdote eterno, porque ele é chamado para Deus para esse sacerdócio e porque ele é o Filho de Deus. E o Evangelho coloca-nos, mais uma vez, Jesus a caminho, como eu já disse anteriormente, a caminho de Jerusalém e passa por Jericó. Não sei se está recordado que em Jericó aconteceram algumas coisas extraordinárias, como Zaqueu, por exemplo, que subiu a uma árvore para ver Jesus porque era muito pequenino e a multidão não deixava, e que Jesus o chamou: Zaqueu, desce depressa. E hoje vai acontecer, nesta passagem por Jericó, alguma coisa de muito semelhante. Nós encontramos aqui Jesus a caminho. Jesus a caminho com os discípulos, a caminho de quê? De cumprir a sua missão. Por outro lado, encontramos um homem cego,
Um homem que para a sociedade judaica era um homem pecaminoso, porque se Deus o tinha assinalado com a falta de visão é porque ele ou alguém da sua família haveria cometido um grave pecado que o impedia de ver, de ler e de estudar a lei. Então vemos um homem sentado, imóvel, acomodado na sua situação de cego, sem ver, pedindo esmola, numa posição de quem mendiga, não é? E sentado na sua capa. E Jesus passa. E ele, ao ouvir aquele rumor, pergunta o que é que se está a passar. Aquele homem sente curiosidade. Apesar de estar acomodado na sua situação de miséria, ele sente a curiosidade de questionar-se o que é que se passa à sua volta. Então alguém lhe diz que é Jesus, o Nazareno, o pregador que está passando por ali, aquele mesmo que havia chamado Zaqueu. E então este cego começa aos gritos e diz: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. E diz: Jesus, filho de David. Jesus, filho de David era um título que se dava unicamente àquele que era o Messias, àquele que viria a ser o Messias, porque era da linhagem de David. Então este cego, à partida já, ao reconhecer que Jesus estava passando por ali, reconhece que o Salvador, que o Messias, está a passar por ali. Então os outros que o ouviam gritar, depois vemos também esta comunidade à volta de Jesus que o manda calar: cala-te, não incomodes o mestre, que ele vai na sua missão. Mas ele, quanto mais o mandavam calar, mais ele gritava. E mais ele gritava porquê? Porque aquele que decide sair de uma situação de miséria para seguir Jesus, vai com toda a força, com toda a valentia, com toda a coragem, à procura deste seguimento. E então Jesus apercebe-se que há um rumor e que alguém o chama. Então Jesus manda chamá-lo e então vemos aqui outro pormenor, não é Jesus que o chama diretamente, mas que os outros lhe dizem: o mestre está a chamar-te. E ao mesmo tempo que o mestre está a chamar, ele levanta-se deixando a sua capa, e ao deixar a capa ele deixa tudo o que tinha, porque a capa era tudo o que ele tinha. Era onde ele se sentava, era onde ele recebia as esmolas que pedia. Ele deixa a capa para trás, ele deixa tudo decidido a ir ao encontro da sua salvação, daquele que ele reconhece como seu Salvador. E Jesus pergunta-lhe: que queres que te faça? Recordem-se que há bem pouco nós ouvíamos que ele fazia a mesma pergunta a Tiago e a João: o que é que vocês querem que eu vos faça? E eles queriam uma posição de privilégio. E este homem disse a Jesus: Senhor, que eu veja, que eu saia desta minha miséria, deste meu estado de cegueira, para que eu veja. Então aquele homem veio à procura, ele deixa tudo para trás e vem à procura da luz, porque sabe que em Jesus ele vai encontrar essa luz. E então Jesus diz-lhe: vai, que a tua fé te salvou. E em Marcos nós ouvimos muitas vezes esta palavra: a tua fé te salvou, porque a fé é a chave fundamental para nós vermos o milagre. Parece que estamos a narrar de uma forma diferente o Evangelho, mas ao estar a expor-vos isto, eu gostaria muito de meditar convosco nesta situação. É que, se nós reconhecemos que Jesus passa por nós, e Ele passa muitas vezes por nós, e nós muitas vezes não o vemos passar, não damos conta que Ele passa porque estamos desatentos. Mas este cego, apesar de não ver, ele estava atento àquilo que se passava à volta dele. Então, ele sentiu que Jesus passava. E como ele sentiu que Jesus passava, ele não perdeu a oportunidade de querer ir ao encontro. Mas também vemos uma multidão que diz a este cego: Ele está-te a chamar. Porque muitas vezes Jesus também nos chama
através dos nossos irmãos. E é preciso que nós também estejamos atentos, porque Jesus pode chamar-nos através dos nossos irmãos, mas é preciso também que os nossos irmãos tenham o rosto visível de Cristo bem marcado em si, para que nós o possamos reconhecer. O fundamental desta palavra, caríssimos irmãos, é nós entendermos que Deus está sempre atento às nossas necessidades. Deus é um Deus que é Pai, que é ternura, que é amor e que se preocupa conosco. Deus é um Deus libertador, mas Ele está à espera que nós queiramos aceitar a sua liberdade. Quantas vezes nós, na oração, não pedimos: ai Senhor, libera-me disto, ai Senhor, livra-me daquilo, ai Senhor, tira-me esta tendência, ai Senhor, que eu deixe de fumar, ai Senhor, que este problema não me atormente. E às vezes parece que temos a sensação que a nossa oração não é escutada. E essa sensação vem porquê? Vem porque o nosso foco principal não é o Senhor, somos nós. O nosso foco principal não é fazer a vontade de Deus, é que Deus faça aquilo que nós queremos. Então, talvez na nossa oração nós tenhamos que mudar o foco, deixar de sermos nós e aceitar que Jesus é a nossa salvação, mas acima de tudo, que o Senhor das nossas vidas não somos nós, mas que é Jesus que é o Senhor das nossas vidas. Então, quando nós aceitarmos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós aceitamos que seja Ele a comandar o destino das nossas vidas. Então, se é Ele que comanda o destino das nossas vidas, nós vamos pelo caminho certo. Mas Ele também perdoa o nosso pecado, Ele também perdoa a nossa falta de fé, Ele também perdoa a nossa incoerência quando nós lhe pedimos com sincero arrependimento. Então, Ele perdoa-nos e limpa-nos, Ele purifica-nos, como se nós nunca estivéssemos estado longe dele. Caríssimos irmãos, a nossa cegueira muitas vezes leva-nos a pensar que estamos muito perto de Jesus e afinal de contas nós estamos a afastar-nos cada vez mais. Nós temos que ter a coragem deste cego chamado Bartimeu. A propósito, o Bartimeu quer dizer que este homem era filho de Timeu, era filho da coragem, era filho daquele que se lança à procura. É preciso sair do nosso lugar de conforto e pormos-nos a caminho. Pormos-nos a caminho. Reparai que este cego, ele saiu de onde estava e veio para o meio do caminho onde estava Jesus para ir com Jesus. E ele aceitou que Jesus fosse o Senhor da sua vida. Assim como o Senhor nos convida também a nós a aceitarmos hoje, aqui e agora, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Tanto que, quando Jesus está no Sinédrio, o cego foi chamado a testemunhar e perguntaram-lhe como é que Ele te curou. E ele disse: como Ele curou, não sei. Eu só sei que antes não via e que agora vejo. Eu só sei que me encontrei com este homem e que antigamente eu estava fechado na minha cegueira, na minha miséria, e que depois do encontro que eu tive com este homem Jesus, eu comecei a ver claramente, e comecei a ver que Ele realmente é o Filho de Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Também o Senhor, caríssimos irmãos, nos pede, através da nossa liturgia, para nós reconhecermos na intimidade do nosso coração, que Ele nos liberte da cegueira que tantas vezes nos afasta do caminho, da cegueira que tantas vezes nos faz estar presos a um estado de miséria nas nossas
preocupações centrados sobre nós próprios e deixar que Ele seja o Senhor das nossas vidas, para que Ele nos possa transformar inteiramente e à nossa volta transformar também o nosso mundo. Somos convidados através desta liturgia, caríssimos irmãos, a gritar o nome de Jesus. Jesus, filho de David, salva-me. Jesus, filho de David, tem piedade de mim. E responder à pergunta que Jesus faz: que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor, que eu veja claramente que Tu és o meu Deus, que eu veja claramente que Tu és o Senhor da minha vida e que eu me ponha a caminho contigo pelos caminhos da vida e que eu seja um testemunho vivo da Tua presença no meio da humanidade. Antes de me despedir de vós, gostaria de vos recordar que já vamos na 4ª semana do meu programa na Rádio Clube Portuguesa de Newark, em 89.5 da FM, uma rádio portuguesa feita por portugueses e para portugueses. Nós já vamos na 4ª semana consecutiva dos programas rezar.com, as nossas tradições. Então eu convido-vos a escutar este programa, que é de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, na Rádio Clube Portuguesa de Newark, em 89.5. Ali nos encontramos todos os dias de manhã para escutar um bocadito sobre aquilo que é a mensagem de Fátima e rezar o terço também no final do programa e também deixo o meu contacto, como vou deixar aqui em baixo, de WhatsApp, porque criei um grupo para que as pessoas me mandem mensagens para que eu possa responder a algumas questões, eu possa até rezar por algumas intenções que me são colocadas e também abordar algum assunto que as pessoas queiram ver tratados nesse programa de rádio. Por enquanto, eu tenho que gravar o programa, não o posso fazer ao vivo porque não tenho condições físicas nem temporais para isso, mas gostaria que houvesse um intercâmbio da vossa parte comigo para que eu também pudesse estar mais perto de vós e comunicarmos dessa forma. Não se esqueça, na Rádio Clube Portuguesa de Newark, em 89.5. Logo a seguir, às nossas manhãs do programa da Juliana Vitor, vem o meu programa rezar.com, as nossas tradições, um programa que é para si e para todos nós. E então, só me resta desejar-vos a continuação de um ótimo domingo e com um enorme abraço de paz e bem, até para a semana, se Deus quiser.